11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. A Operação Stop está com a Rádio Observador, no programa em que falamos do mundo automóvel, e hoje com o Alfredo Lavrador vamos falar de multas. É sempre um tema muito interessante. Alfredo, muito bem-vindo. Interessante não é, mas que é um problema... É sempre um tema interessante. Agora, se é um problema ou não, não sabemos. Isso depende se a multa é para nós, se a multa é do vizinho. Isso é sempre diferente. Mas... Nós vamos falar de multas no estrangeiro e multas de trânsito no estrangeiro, mas antes de começarmos a analisar o que é que vai mudar na regulamentação europeia sobre estas infrações de trânsito no estrangeiro, vamos primeiro falar sobre os motivos que provocaram este desejo de apertar o cerco aos condutores faltosos, podemos dizer assim. O que é que estava aqui a correr mal? Olha, basicamente o que estava a correr mal é um simples facto, sempre lamentável, que consiste em que mais de 20 mil pessoas morrem anualmente na União Europeia vítimas de acidentes rodoviários, que é um número extremamente elevado, seja qual for a ótica pela qual o observemos. Daí que Bruxelas tenha decidido apertar o controle sobre o comportamento dos condutores. Toda a gente sabe que cada país tem por obrigação controlar o cumprimento das regras de trânsito no seu território, pelos seus cidadãos, mas a ação das autoridades sobre os condutores estrangeiros, e há muitos países, olha o nosso, por exemplo, que tem milhões de estrangeiros anualmente, recebe milhões de estrangeiros anualmente, dizia que a ação das autoridades sobre esses condutores estrangeiros deixa muito a desejar, uma vez que é difícil não só identificar o infrator, como fazer-lhe chegar a multa e, sobretudo, assegurar a boa cobrança. Para teres uma ideia, de acordo com a União Europeia, cerca de 40% das infrações cometidas no estrangeiro por condutores estrangeiros, cometidas nos países por condutores estrangeiros, ficam por pagar, ou seja, deixa-me que eu te repita, 40% das infrações ficam por pagar. É assim um bocadinho uma licença para prevaricar, que obviamente não faz sentido. O que é que vai mudar, afinal? O que é que vai mudar para evitar a fuga a esse tipo de penalizações transfronteiriças, podemos dizer assim? Sim, essencialmente vai-se reforçar a colaboração entre os diferentes Estados-membros e para agilizar todo este processo foi criado um sistema automático que faz chegar ao país do infrator a multa que depois trata de a cobrar como se fosse uma infração cometida no seu próprio território. Essencialmente, encerra-se a possibilidade, fecha-se ali uns buracos que havia na lei, impede-se o acesso a alguns artifícios que eram utilizados até aqui para fugir a este tipo de multas praticadas lá fora. Ok, mas essas são as únicas modificações? Não, por acaso não. São as mais importantes, decididamente. Okay. Mas já que estava com a mão na massa, a União Europeia reforçou a lista de infrações que vão estar sob o escrutínio das autoridades. Assim, em complemento aos tradicionais excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool ou de drogas, etc., aquelas tidas como mais graves, sim. Vão igualmente incidir sobre situações em relação às quais as autoridades habitualmente fazem vista grossa. Estou-te a falar, por exemplo, de conduzir demasiado próximo do veículo da frente, ultrapassar, que é uma coisa relativamente frequente, ultrapassagens perigosas, sendo que isto é sempre uma coisa difícil depende muito do agente e depende muito da situação, mas se tu souberes que a ultrapassagem é assim um bocadinho criativa, pode ser penalizada, deixas de fazer. Inclusivamente coisas mais simples, como o estacionamento perigoso,
pisar os traços contínuos, conduzir em sentido contrário, etc. E tudo isto vai passar a ser alvo de penalizações, o que espera a União Europeia, leva os condutores a atinarem, como se costuma dizer, porque sabem que a multa vai chegar. Não, claro. Mas são apenas consideradas as transgressões relativas a automóveis e a motas, ou outros veículos acabam também por ter aqui mais transgressões a serem avaliadas e também mais multas a chegar? Olha, é bom que os ciclistas tenham algum cuidado, porque apesar de não haver nada específico para ciclistas, há efetivamente transgressões que são praticadas muitas vezes por quem conduz bicicleta. E sendo que as regras para as bicicletas também mudam de país para país. Por exemplo, conduzir em sentido contrário, todos nós vemos as bicicletas andarem em ruas em sentido proibido, é relativamente frequente, ou em cima do passeio quando não podem, portanto, tudo isso pode ser alvo de uma penalização. Agora, como é que eles identificam o condutor? Isso já é outra guerra, a menos que seja uma bicicleta alugada. Vamos ter que andar com uma matrícula no braço? Mesmo assim, nunca sabes quem é que é naquela bicicleta. Será complicado, mas se for apanhado, claro, aí não há volta a dar. Claro. Enfim, não será prioritário neste momento, uma vez que... Mas ia dizer que uma vez que morre-se menos de bicicleta, o que não é bem verdade, e sobretudo a relação entre o ciclista e o peão, em que aí o ciclista é o elemento forte e o peão é o mais frágil. Deixa muito a desejar, mas é que convém fazer algum cuidado aí também. Quando é que estas novas regras vão ser adotadas? Isso aí vai colocar um sorriso nos lábios de quem nos está a ouvir, porque sabes como é que é? Pagar quanto mais tarde melhor. E a lei já foi publicada, mas agora, espero que seja sentado, os Estados-membros têm até 2 anos e meio para as transpor para a legislação nacional. 2 anos e meio. Muito bem. Ou seja, há muitos condutores que já vão estar mortos na altura em que isto vai acontecer. Mas pronto, a lei é esta e não se sabe quando é que Portugal vai assumir vai aderir a esta legislação, mas tem até 2 anos e meio. De qualquer forma, nos próximos tempos saberemos quando é que eles se preparam para fazer isso. De qualquer forma, Bruxelas vai pressionar, mas até 2 anos e meio não há nada que possam fazer. Sim. De qualquer forma, atenção às multas de trânsito no estrangeiro a partir de agora, mas com mais atenção a partir daqui a 2 anos e meio. Alfredo, está feito por esta semana. Voltamos na próxima semana com um novo tema. Um abraço. Está combinado.